tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação das formações formativas do Currículo em Ação. Eu sou a formadora Lucilene, da área de Ciências Humanas, e está comigo aqui a professora Tati. Oi, Tati, boa tarde. Boa tarde, Lu, boa tarde a todos. Então, vamos lá à nossa formação de hoje, né? A nossa temática é o novo ensino médio, a flexibilização na organização curricular. No próximo slide a gente tem os objetivos, né? O primeiro é explorar como os princípios, os fundamentos, as concepções e as premissas do currículo em ação se traduzem no novo ensino médio, formação geral básica em itinerários formativos. Conhecer princípios, conceitos e fundamentos da área de conhecimento que leciona no ensino médio, identificando que a implementação do currículo em ação muda nas práticas pedagógicas atualmente adotadas. E a terceira e última é conhecer as finalidades, os propósitos e os valores que orientam o novo ensino médio. Então, esses são os nossos objetivos de hoje aí, né? No próximo slide, a gente destaca aí as ações formativas do currículo, né, que é viver, aprender e se relacionar nesse novo contexto, tem exigido cada vez mais maior autonomia e mobilização de competências dos sujeitos para acessar, selecionar e construir pontos de vista frente ao volume substancial de informações e conhecimentos disponíveis para buscar soluções criativas e fazer escolhas coerentes em seu projeto de vida e com o impacto dessas escolhas, né? Então, esses são alguns destaques aí do currículo em ação, né? Que um tempinho atrás era currículo paulista, então de vez em quando eu vou falar currículo paulista. Isso, a gente teve a mudança da nomenclatura, mas toda vez que a gente for citar o currículo, ele vai aparecer como currículo paulista, porque isso ainda está em trâmite, mas nós estamos nos referindo aí à implementação do currículo em ação. O nosso próximo ponto vai ser falar um pouco da educação integral. Quando a gente pensa em educação integral, já nos vem à cabeça aí o desenvolvimento dos nossos estudantes de uma forma integral, levando em consideração os quatro compromissos que essa educação integral está relacionada, que é com o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento socioemocional e o desenvolvimento cognitivo. Sempre pensando nessa questão da educação integral, aonde o nosso estudante vai ser quem? O centro desse processo de ensino-aprendizagem. E para que a gente consiga desenvolver de fato esse pressuposto do currículo em ação, que é a educação integral, nós temos que priorizar esse desenvolvimento tanto cognitivo quanto socioemocional. Lembrando que os dois são indissociáveis, Toda vez que a gente pensa aí no nosso plano de aula, quando a gente pensa nas nossas aulas que nós vamos desenvolver, a gente tem que pensar tanto nesse desenvolvimento cognitivo quanto nesse desenvolvimento socioemocional. Então, nós vamos agora passar aqui algumas concepções que o currículo também nos traz, Esse currículo voltado para o desenvolvimento da educação integral. Então, vamos lá destacar alguns itens aí, Que é a concepção de formação integral, que considera o estudante em todas as dimensões. O segundo item é coloca o estudante no centro do processo de aprendizagem, levando em conta sua pluralidade, diversidades e singularidades. Busca o desenvolvimento de cada um, considerando o interesse, potencialidade e o currículo inclusivo, que é importante aí nesse momento. Construção coletiva, implementação colaborativa. E o desenvolvimento de competências e habilidades e resolução de problemas complexos da vida cotidiana, Exatamente, Tati. Esses pontos que a Tati trouxe para nós são pontos que foram levados em consideração quando a gente pensou aí na escrita do nosso currículo em ação. Então, para ajudar a gente a embasar a nossa fala aqui, da nossa formação de hoje, pensando no desenvolvimento integral dos nossos estudantes, nós vamos ao vídeo da professora Ana Penido, onde ela vai trazer um pouco como que aconteceu a escrita desse currículo, o que nós levamos em consideração, o que foi priorizado aí na escrita desse currículo. Vamos ao vídeo, então? O currículo paulista, ele está totalmente embasado numa concepção de educação integral, que considera o estudante em todas as suas dimensões, física, intelectual, social, emocional, cultural. Para que essa concepção possa ter ancoragem no
currículo, tem algumas questões que estão muito demarcadas no seu capítulo introdutório. Uma delas é que o estudante precisa estar no centro do processo de aprendizagem e precisa ser compreendido a partir das suas pluralidades, das suas diversidades, das suas singularidades também, para que a gente possa entender como promover o desenvolvimento de cada um com seus interesses, seus perfis, suas distinções, suas demandas específicas, suas necessidades, ou seja, um currículo inclusivo. Ao mesmo tempo, garante a autonomia para que as escolas possam, obviamente, incorporar essa concepção de educação ao seu projeto pedagógico, mas definir ali suas práticas, desde que sejam práticas que estimulem a metodologias ativas, a participação do estudante, a corresponsabilização desse estudante em relação ao seu próprio processo de aprendizagem, a colaboração entre todos, principalmente a equipe docente. É um currículo também que está muito voltado para o desenvolvimento de competências necessárias para a resolução de problemas complexos, tanto da vida cotidiana quanto da cidadania, do mundo do trabalho. Então, um currículo que realmente está ancorado nas competências para o século XXI e daí trazer para si as competências gerais que estavam explicitadas na Base Nacional Comum Curricular. Uma das coisas mais importantes desse currículo é o fato dele ter sido construído de forma colaborativa. É um currículo do Estado de São Paulo, produzido junto por Estado e municípios, com essa possibilidade de garantir a diversidade também territorial, que cada município e escola possa também dar o seu colorido a essa proposta que é rica justamente porque foi feita por todos. Vou trazer aqui alguns pontos que a professora Ana Penido nos trouxe, que é muito relevante e importante para a gente pensar a nossa formação de hoje, que é pensar neste currículo inclusivo. O que isso quer dizer, né? Quer respeitar aí as particularidades e as singularidades dos estudantes. Então, quando a gente pensa, né, nessas particularidades e singularidades, a gente pensa também que vai ser um estudante que vai desenvolver a sua autonomia, né? E cabe aí às nossas escolas, então, incorporar essa concepção, porque para que a gente consiga desenvolver, né, esse currículo inclusivo, a gente tem que pensar no desenvolvimento da educação integral. E para que haja esse desenvolvimento da educação integral, a gente precisa pensar, né, a escola precisa pensar e adequar a sua proposta pedagógica para que haja esse desenvolvimento. Então, partindo, né, dessas referências, a gente vai pensar aí alguns princípios para o ensino médio, que é o nosso próximo ponto aqui. Isso, no próximo slide a gente fazemos outro destaque, né, no que o currículo em ação aponta aí, que são as ações formativas, os princípios do ensino médio, né. Então, assim, para garantir esse princípio no currículo paulista, é necessário que os processos de ensino e aprendizagem tenham como foco o desenvolvimento de ações que visem a superar a fragmentação disciplinar do conhecimento, estimulando a sua contextualização e ampliação na vida real, para dar sentido ao que se aprende. Então, esse conceito de dar sentido, né, é bastante abordado aqui nas nossas formações também, né? Isso é importante para o estudante. Dentro do... Pode falar. Só queria chamar a atenção aqui, Tati, para essa parte dos princípios do ensino médio, quando ele coloca ali, né, superar a fragmentação disciplinar do conhecimento. É o principal princípio aí, né, quando a gente pensa nessa nova estrutura do ensino médio. É a gente conseguir trabalhar a articulação das áreas do conhecimento, né, que é a questão interdisciplinar. Então, o principal princípio, né, que a gente consegue compreender aqui dessa nova estrutura do ensino médio é exatamente essa superação, para que a gente consiga trabalhar de uma forma interdisciplinar. Deixar, né, aquela questão da fragmentação, aquele conhecimento por caixinhas. Vamos pegar essas caixinhas e misturar todas, né? O princípio maior do ensino médio, né, Tati, é a gente conseguir fazer essa articulação. Então, se a gente parar para pensar, né, dentro dessa nova articulação que está sendo proposta para nós, é pensar esse ensino médio não mais fragmentado por disciplinas, mas trabalhar sempre a questão da área. Então, dando continuidade aqui,
nós vamos pensar mais um princípio que faz parte aí, né, do ensino médio, não só do ensino médio, mas do currículo em ação na sua totalidade, que é pensar a igualdade e a equidade. Isso, vamos destacar aí a equidade, né, que é bem abordada no currículo aí. Esse conceito de equidade não supõe que as diferenças entre os estudantes sejam desprezadas. Ao contrário, né, supõe que o respeito, a diversidade e o atendimento diferenciado para dar respostas efetivas às demandas diferenciadas de cada um desses segmentos, né, para que todos os estudantes possam desenvolver as competências e habilidades e aprendizagens definidas no currículo, sobre a perspectiva dessa formação integral baseada na equidade, né? Outro ponto também que a gente pode destacar, que não é fácil fazer a equidade assim, né, em sala de aula, mas promover situações para esses estudantes, né, é importante também. Pensando tudo nisso que a gente já destacou, né, no currículo do currículo em ação, e falando um pouco dessa equidade, a questão da Inter também aí nesse processo todo, nós vamos para uma primeira interação, né, aí no chat com vocês, professores. E a gente queria saber, né, que tipo de ações a sua escola desenvolve para garantir a equidade entre os estudantes? 2 minutos, Lu? Isso, vamos dar 2 minutos. 2 minutos, né? Tá? Para dizer que a galera tá participando. Isso. Olá, voltamos, né? Então... Ai, agora sim apareceu nós duas. Isso. Então, quanto à pergunta, né, que tipos de ações sua escola desenvolve para garantir a equidade entre os estudantes, pensando na Inter, no currículo, né, no momento de aprendizagem de cada estudante, tem algumas sugestões aqui, né, Lu? Por exemplo, desenvolver projetos, trabalhar com metodologias ativas, que ajuda bastante, né? Incentivar o projeto de vida, que é um tema bem abordado no currículo, nesse currículo em ação, e flexibilizar, né, essa aprendizagem dos estudantes. Então, são pontos aí que podem ajudar nessa promoção, né, da equidade na escola, né, Lu? E bem interessante, Tati, a colocação que o pessoal, quero até agradecer a participação de vocês, né? Quando colocou assim, flexibilizar e organizar o ensino e a aprendizagem. Né, quando a gente pensa, né, na questão da equidade, o que vem a ser, né, como a Tati falou aqui para nós? Essa equidade, ela vai promover o ensino e a aprendizagem a partir do quê? Do respeito e o atendimento das necessidades do nosso estudante, porque não basta a gente levar essa aprendizagem, esse ensino e aprendizagem com igualdade,
que é, né, possibilitar o acesso a todos. Mas eu tenho que levar isso com igualdade, com a qualidade, e também eu tenho que priorizar aí as necessidades individuais de cada estudante. Então, lembra lá no vídeo da Penido, quando ela traz para nós respeitar as singularidades, as particularidades. Então, o currículo em ação, ele vai trazer para nós essa perspectiva. Eu tenho que desenvolver a educação integral no meu estudante, eu tenho que oferecer essa educação de ensino-aprendizagem de uma forma igualitária, prisando sempre pela equidade. Ou seja, eu vou olhar para o meu estudante, eu vou perceber qual é a necessidade que esse meu estudante tem e eu vou tentar levar, né, esse ensino-aprendizagem, tentando atender aí essa necessidade individual do meu estudante. Então, diante disso, como que o currículo, então, traz para nós, né, essa priorização aí da equidade para o desenvolvimento da educação integral? Então, vamos acompanhar com a gente ali, ó. Para promover uma educação integral com equidade, o currículo paulista, lembra, como é uma citação, a gente ainda está trazendo como currículo paulista, que é o currículo em ação. Ele considera as temáticas, os atendimentos e as modalidades de ensino, que permeiam os diversos componentes curriculares de todas as etapas da vida escolar. Neste sentido, deve-se possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades, ancoradas no atendimento educacional inclusivo. Lembra lá que a Penido falou do currículo inclusivo, né? O currículo está reiterado aqui dizendo isso para nós também. E no reconhecimento de demandas e contextos socioculturais inerentes aos diversos segmentos da população paulista. Então, quando a gente pensa numa educação integral, né, que pensa na equidade dos nossos estudantes, a gente tem que pensar no contexto. Nós temos aí um estado vasto, né, um estado grande, com muitas características socioeconômicas, sociocultural, né, e com características diferentes, né, com regionalidades diferentes. O espaço geográfico também, de alguma forma, vai determinar o que esse meu estudante, né, as suas características. Então, quando eu penso na questão da equidade do currículo, né, eu vou levar o acesso para todos, eu vou levar o ensino-aprendizagem para todos, só que eu tenho que respeitar essa equidade no sentido de atender a necessidade daquele público que nós estamos atendendo. Então, assim, é um ponto muito forte para a gente pensar o quê? Essa nova organização e flexibilização do ensino médio. Então, quando a gente pensa na flexibilização do currículo, é exatamente nesse sentido, para que a gente consiga atender os nossos estudantes. Será que o currículo da forma antiga, né, que ele se encontrava, ele tinha esse potencial de atender os nossos estudantes dentro das suas particularidades, dentro das suas singularidades? Então, é uma discussão que a gente coloca aqui para a gente entender também como é que essa flexibilização e essa organização acaba se dando, né? Então, para a gente entender um pouquinho os estudantes com essa equidade, nós vamos pensar a partir do quê? Do seu projeto de vida, que vem sendo desenvolvido desde o ensino fundamental, né? Então, percebam que o projeto de vida, ele também vai nos ajudar a nortear esse caminho que esse currículo vai seguir. Porque pensando no projeto de vida dos nossos estudantes, nós vamos tentar aí adequar a proposta pedagógica aos interesses desses estudantes também. Olha aí a gente pensando de novo, né, no desenvolvimento integral e na equidade deste currículo. Para nos ajudar aqui a refletir um pouco melhor, a pensar um pouco melhor essa questão do projeto de vida, né, desse atendimento ao projeto de vida dos nossos estudantes, que a gente sabe que é no ensino médio que ele ganha um corpo maior, que ele ganha uma importância maior, porque o nosso estudante já está chegando na última etapa, né, da educação básica, que é o ensino médio, aonde ele começa a se preparar um pouco melhor, porque no ensino fundamental ele está se preparando, mas ele ainda não tem essa maturidade, né? O projeto de vida dele, ele está começando a ganhar um desenho, um corpo, mas é exatamente no fundamental que ele começa a ganhar contornos mais sólidos, contornos mais profundos do que esse nosso estudante quer para a sua vida, né? O que ele busca aí. E claro que a educação base vai ser o alicerce, vai dar suporte para que ele pense e ele alicerce melhor esse projeto de vida. Então, nós vamos trazer aí uma das formações que nós já tivemos aqui, onde nós falamos um pouquinho do projeto de vida e o ensino médio. As formadoras vão trazer para nós pontos importantes que esse projeto de vida tem, principalmente quando a gente está nessa etapa do ensino médio. Vamos ao vídeo, então?
então agora a gente vai para a parte específica, né, de falar qual que é a importância aí desse projeto de vida, né, o que muda no projeto de vida aí em relação ao novo ensino médio. A gente tem, então, a centralidade, que ela é ainda maior do componente do projeto de vida, certo? As habilidades de formação geral básica são por área de conhecimento, como a gente falou aí desde o início dessa orientação, né? E não mais por componente, o que pressupõe uma maior integração entre os professores, onde o projeto de vida ele tem centralidade na intenção pedagógica, né? No processo de escolha dos itinerários formativos, o projeto de vida ele é crucial, porque é o professor de projeto de vida, como a gente comentou, que vai fazer essa ponte, né? Vai ajudar os estudantes nesse processo de escolha, né? Que eles vão ter que fazer aí a partir do segundo semestre deste ano, na primeira série do ensino médio, tá? Essa centralidade, a professora Helena já falou um pouquinho aí anteriormente sobre isso, mas é importante lembrar vocês, próximo slide, por favor, que o projeto de vida, ele é objetivo de toda a equipe escolar, tá? Então, é nele que o currículo e a prática pedagógica, eles realizam seu sentido. É a partir do projeto de vida do estudante que os professores, né, de todas as disciplinas, eles vão conseguir ofertar, né, o melhor itinerário formativo, a melhor área de aprofundamento, certo? De acordo com os projetos de vida. Por isso que o projeto de vida, gente, ele é central na escola e no novo ensino médio, porque a partir do que os estudantes escolherem é que vão ser ofertados os aprofundamentos, tá? Então, é em torno do estudante, de seu projeto de vida, que cria-se uma rede de trocas de saberes e compartilhamento de informações sobre quem são os estudantes, quais são os seus projetos de vida e como respondem às ações que lhes são direcionadas, certo? Então, é muito importante ficar claro para todo mundo essa centralidade desse componente curricular projeto de vida no caso do novo ensino médio. Mas a gente pode se perguntar, Gisele, por quê? Por que nós colocamos tanta ênfase, né, nesse componente projeto de vida? Porque é aí que o estudante tem um espaço de dizer os seus sonhos, de apresentar o que quer, e a aula de projeto de vida é que vai mobilizar essa intencionalidade, como a Gisele apresentou, para todos os outros professores. É que o estudante vai perceber como a escola pode apoiá-lo nesse seu sonho, nesse seu projeto, né? No que ele pretende para ele, para a vida dele. Então, a gente diz que a escola passa a ter um objetivo mais claro, né? Por que eu estou aqui? Por que é importante eu estudar? Por que é importante eu terminar a minha educação básica? Então, a escola passa a ter mais sentido para esse jovem. Então, e aí para trabalhar, né, essa parte, né, dessa responsabilidade que o professor de projeto de vida tem nesse primeiro ano do ensino médio, a primeira situação de aprendizagem lá do caderno do estudante, né, que já está disponível aí no site da EFAP, no caderno Currículo em Ação, caderno do aluno, ela trata justamente dessa temática, né? O nome da situação de aprendizagem é o ensino médio e projeto de vida, o que é preciso saber. No próximo slide, vocês vão conseguir ver com maior clareza que o objetivo aí dessa situação de aprendizagem é justamente realizar esses levantamentos, né, dos conhecimentos prévios dos estudantes e as suas expectativas em relação a esse componente curricular projeto de vida, e esse é o novo ensino médio, né? Cabe ao professor de projeto de vida apresentar aos estudantes da primeira série o novo ensino médio, explicar, né, o que mudou, o que permanece, quais as diferenças em relação aos outros anos, certo? Então, nesse momento, a gente tem uma situação de aprendizagem específica para isso no caderno, que dá a oportunidade do professor trabalhar essa temática mais aprofundada com os estudantes. Ô, Gisele, aproveitando a sua fala, onde a gente fala tanto, né, de juventude contemporânea. Quem é esse jovem de hoje? Né? Quem é esse meu estudante? Como ele se comporta? O que ele pensa? Né? Por que ele age assim? Lá no nosso currículo, na parte introdutória, no currículo do ensino médio, tem um texto muito interessante que eu recomendo que todos vocês
façam a leitura, né, que traz muito presente, muito significativamente quem é esse jovem de hoje, quem é esse jovem do século XXI, né, que adora tecnologia, mas também adora uma atenção, com todas as suas características peculiares dessa nossa juventude, né, que ao mesmo tempo quer distância, quer que estejamos próximos, né? Então, eu recomendo a leitura dessa parte da juventude do ensino médio presente lá no nosso currículo paulista. Faça essa leitura que vocês vão gostar. E essa leitura vai ajudar bastante aí nessa primeira situação, porque é muito importante que o professor de projeto de vida, como a professora Helena falou, tente conhecer, chegar mais perto do estudante, né? E para isso, ele tem que se aproximar dessa realidade, desse mundo do adolescente, né? Quanto mais próximo ele conseguir nesse sentido, ele vai conseguir mais informações daquele aluno, ele vai poder fazer o mapeamento, né, do projeto de vida do aluno, do que ele gosta, do que ele não gosta mais facilmente, certo? Então, é muito importante que o professor de projeto de vida, ele se aproxime do universo da adolescência e da juventude contemporânea, tá? Então, nessa primeira aprendizagem, é basicamente isso, trabalhar, apresentar o novo ensino médio, apresentar o projeto de vida de uma maneira mais delineada. A gente sabe que os estudantes eles já têm essa disciplina, né, esse componente curricular desde o 6º ano, mas na primeira série do ensino médio, um enfoque um pouco diferenciado, né? Por isso que vai ter essa retomada. Mas também temos os jovens que chegam de outras redes, né, que não tiveram o privilégio de ter já vivido esse componente. Isso é verdade. Percebam, né, na fala das colegas, né, nessa formação que nós tivemos, o quanto é necessário a gente pensar o projeto de vida. Como eu falei no início, né, esse projeto de vida ele vai começar a tomar um contorno maior, ele vai começar aí a ficar mais robusto a partir da etapa do ensino médio. Então, como nós falamos aqui, né, pensando no desenvolvimento da educação integral, da igualdade, da equidade e no projeto de vida dos estudantes, se fez necessário, né? Se faz necessário a gente pensar aí na organização e na flexibilização do currículo. Então, nós vamos trazer aqui a lei que vai aí normatizar essa flexibilização curricular, que é a Lei 13.415 de 2017, que ela vai dizer para nós assim, que nós devemos substituir o modelo único de currículo para a etapa do ensino médio por um modelo diversificado e flexível, né? Que é essa proposta curricular do novo ensino médio. Assim, essa nova etapa será composta pela formação geral básica, que é comum a todos os estudantes, e com carga horária de 1.800 horas, e pelos itinerários formativos, que é a parte diversificada e flexível, com carga mínima de 120 horas. Então, veja, essa lei, né, que vai normatizar aí essa organização e flexibilização do currículo, ela vai dizer, né, que esse currículo deve estar dividido em 2 partes, sendo ela uma de formação geral básica, que todos os estudantes vão passar, né, e quando ele diz dessa formação básica, essa formação geral básica, está garantindo aí que os estudantes vão ter todas as áreas do conhecimento com os seus respectivos componentes, tá? Então, essa ideia de que vai perder, que a área do conhecimento vai acabar perdendo, vai acabar ficando de fora, não é verdade, né? Segundo aí essa lei que normatiza, tudo permanece da mesma forma. A gente só vai dividir, na verdade, vai aumentar um pouco a carga horária do ensino médio para que a gente consiga colocar aí essa parte flexível do currículo, que vai corresponder o quê? Vamos lá então, né? Acompanhando aqui no slide. As áreas do conhecimento, como eu falei, e seus respectivos componentes curriculares vão permanecer. Então, nós temos lá a área de linguagem e suas tecnologias, permanecendo os componentes de arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa, assim como a área de matemática e suas tecnologias, o componente de matemática permanece nessa parte geral, de formação geral básica. Na área das ciências da natureza e suas tecnologias, os componentes de biologia, física e química também permanecem. E na área de ciências humanas e sociais aplicadas, os componentes de filosofia, geografia, história
e Sociologia. Lembrando, né, que essa ideia da flexibilização e essa nova organização do currículo do ensino médio, o nosso desafio é fazer com que a gente consiga, né, fragmentar o menos possível, né, que é aquela ideia da interdisciplinariedade, que a gente consiga trabalhar todas as áreas do conhecimento de uma forma integrada. Então, acompanhando aí ainda, né, pensando na normativa da lei da flexibilização do currículo, nós vamos ter lá, né, a parte que diz que tem que ser ofertado os itinerários formativos, observando quais critérios. O artigo 36 vai dizer para nós, né, que o currículo do ensino médio ele será composto pela Base Nacional Comum Curricular e pelos itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber. Então, nós vamos ter lá, dentro dos itinerários formativos, sendo oferecido linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional. Então, veja, quando se pensa nessa flexibilização e organização do currículo, a gente está pensando, né, como diz a normativa da lei 13.415, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. Então, quando eu penso na relevância do meu contexto local, eu estou pensando em quem? Em levar uma educação com equidade. Eu estou pensando na necessidade que o meu estudante possui. E eu vou levar essa necessidade em consideração também. Lembrando, né, quando a gente pensa no desenvolvimento integral de uma educação, de um ensino-aprendizado, aonde eu vou conseguir acessar todas essas esferas da educação integral para que o meu estudante, de fato, potencialize o seu aprender, eu vou buscar, então, essa equidade no sentido de atender essas necessidades, de levar aí um currículo que atenda os anseios. E quais são esses anseios? Como é que eu sei desses anseios dos meus estudantes? Através do desenvolvimento do projeto de vida, que está sendo também desenvolvido e estimulado desde o ensino fundamental, e como eu já falei, ele vai ganhando corpo, né, no ensino médio. Ele vai ganhando aí um contorno maior, com mais relevância, né, onde o meu estudante consegue se debruçar de uma forma mais efetiva nesse projeto, para que realmente ele consiga, a médio e a longo prazo, atingir aí as metas e os objetivos que ele está colocando para o seu projeto de vida. Então, dando continuidade assim, aí, com essa proposta, né, de organização e flexibilização do ensino médio, nós vamos ter os itinerários formativos, né? Como trata a lei da flexibilização aí, o que seriam esses itinerários formativos, né? Então, vamos acompanhar aí no slide, que os itinerários formativos, eles são compostos por diferentes arranjos curriculares, um conjunto de unidades curriculares que vai possibilitar ao estudante aprofundar e ampliar as aprendizagens desenvolvidas na formação geral básica. Então, o ponto principal da gente pensar os itinerários formativos é exatamente esse. Os itinerários, eles vão aprofundar e ampliar as aprendizagens dos estudantes. Tudo o que ele viu lá na formação geral básica vai ser ampliada e aprofundada nos itinerários formativos aí, em uma ou mais áreas do conhecimento, permitindo que ele vivencie experiências educativas associadas à realidade contemporânea e que ele promova a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Então, perceba aí, né, que dentro dessa organização curricular, o estudante ele vai ter essa possibilidade com os itinerários formativos de aprofundar, né, não só nos itinerários que ele de sua escolha, mas também na formação técnica e profissional. Então, veja aí, ó, essa formação técnica e profissional, assim como as áreas do conhecimento, compõe a flexibilização da etapa do ensino médio, nos termos, né, da lei que normatiza tudo isso, que é a lei de flexibilização do currículo, que vai proporcionar ao estudante desenvolver e fortalecer a sua autonomia. Então, vejam, né, a normatização da lei, ela também coloca e deixa muito claro esse desenvolvimento integral do nosso estudante, considerando lá o seu projeto de vida e permitindo uma ampla visão do mundo,
e tomar decisões em sua vida escolar, profissional e pessoal. Então vejam que essa flexibilização, né, mesmo sendo normatizada aí pela lei de flexibilização do currículo, pensando no desenvolvimento dos nossos estudantes, pensando na condição de sociedade que nós vivemos hoje, esse modelo de currículo único realmente ele não está adequado aos novos anseios que a sociedade nos coloca. Então pensar nessa flexibilização e nessa organização do currículo, principalmente na etapa do ensino médio, é exatamente para que a gente consiga, né, desenvolver nessas juventudes, né? Quem acompanha as nossas formações sabe que a gente trabalha com o conceito de juventudes e não de juventude no singular, porque a gente pensa as juventudes por vários âmbitos, né? A gente tem muitas, os nossos jovens eles estão realmente colocados na ideia de plural, porque eles têm necessidades e anseios diferentes. E a escola não pode ficar de lado e não pode ficar para trás, ela tem que acompanhar essa dinâmica, né, de desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, quando a gente pensa aí na flexibilização curricular, essa flexibilização ela vai ter três princípios aí, que vai ser o objetivo, a finalidade e o desenvolvimento. Então, a flexibilização ela vai ter como objetivo consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral do estudante. Então, ele vai ter a sua formação geral básica, né, previstos no currículo e reiteradas aí da BNCC no nosso currículo, com esse objetivo. Mas a finalidade dessa flexibilização vai ser desenvolver o conjunto de competências e habilidades, propiciando o quê? Um protagonismo desse nosso jovem e uma maior autonomia e assertividades em suas escolhas. Então vejam, se o nosso estudante consegue desenvolver essas habilidades e essas competências, através, né, do desenvolvimento dessa educação integral, com certeza ele vai se tornar um jovem apto, né, um jovem autônomo, onde ele vai conseguir ter uma maior facilidade em fazer escolhas, né? E dentro dessas escolhas que está relacionado com o seu desenvolvimento, é a perspectiva do seu projeto de vida. Então, quanto mais autônomo, quanto mais protagonista ele for da sua aprendizagem, ele vai conseguir fazer boas escolhas. Então, a gente já falou, né, que a flexibilização, qual é o objetivo dela, qual é a finalidade, e agora nós vamos ver o ponto do desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento ele vai se dar por meio do projeto de vida, em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania. Então, vejo que essa flexibilização, ela vai contribuir para esse desenvolvimento integral dos nossos estudantes, porque ela vai, de certa forma, tentar desenvolver todas essas esferas que nós abordamos aqui, né, que é cognitivo, social, socioemocional, o desenvolvimento físico, né, porque estão todos aí atrelados, associados, né, nesse desenvolvimento. Então, quando a gente busca entender essa flexibilização do currículo nessa etapa do ensino médio, é muito importante, né? Mais do que entender é a gente conseguir, na prática, desenvolver esse currículo. Então, diante, né, disso tudo aqui que a gente trouxe para vocês, dessa organização e dessa flexibilização, com o objetivo da formação integral, com a finalidade do desenvolvimento de competências e habilidades, baseadas aí no desenvolvimento do projeto de vida, vamos interagir com a gente pensando na seguinte questão: qual a potencialidade dessa organização e flexibilização proposta no currículo? Que tipo de potencial, então, essa organização que está sendo proposta e essa flexibilização da etapa do ensino médio possui como uma proposta curricular? 2 minutos aí no chat, participa com a gente, vamos lá?
Queria agradecer ao professor Eduardo que contribuiu aqui, viu, Lu? Legal, é isso mesmo. Então, nós temos o professor Eduardo que comentou o seguinte: nos dá a possibilidade de trabalhar as competências socioemocionais. Verdade, né? Isso é um dos itens aí que o currículo, a gente já trabalhava isso antes, mas agora no currículo tá lá, que tem que ser desenvolvido também a questão socioemocional aí. Tem outras opções também, né, de potencializar essa organização e a flexibilização. Temos alguns exemplos aqui, por exemplo, aulas mais dinâmicas, utilização de aplicativos, né, bastante aplicativos aí, por exemplo, em matemática a gente usa bastante o PET Colorado, que pode ser utilizado em química, física, aulas experimentais, um estudante mais pesquisador aí, que é isso que a gente sempre vai atrás. As áreas de conhecimentos mais relacionadas aí também, isso o currículo torna muito mais dinâmico, né? Então, a matemática ela pode ser desenvolvida em outras áreas de conhecimento, né? Por exemplo, meio ambiente, tantas áreas aí de ciência da natureza, que é a área onde eu estou mais ativa, pode ser desenvolvida em vários projetos aí, né? E pensando sempre nessa formação integral dos estudantes. Então, são algumas possibilidades aí de potencializar. Ah, legal, tem mais aqui. Quer ler? Pode falar. Então, eu já ia comentar com você que a professora Alzira, ela trouxe uma contribuição muito valiosa para pensar aqui a nossa reflexão, né? Se a gente está falando de educação integral, de equidade, né? Mais do que igualdade, a gente pensar em equidade, ela trouxe aqui, né, a referência dos nossos estudantes que têm necessidades especiais, né? Então, ela diz assim, ó, a flexibilização curricular e mais que isso, né, a potencialização aí, ela oportuniza aos estudantes com deficiência fazer parte dessa educação integral, oferecendo a todos a oportunidade de ser e fazer parte dessa educação. É exatamente isso, né? Nós sempre tivemos a premissa da igualdade, oferecer acesso e igualdade a todos os estudantes, mas o nosso currículo ele vai além de eu desenvolver essa igualdade de acesso, de qualidade, né, de aprendizado, eu tenho que oferecer também a equidade, ou seja, a oportunidade de todos aprenderem. E claro, cada um tem o seu tempo de aprendizado, e é exatamente essa equidade que vai garantir que todos aprendam, cada um dentro do seu momento, do seu tempo e do seu espaço. Então, quando a gente pensa, né, na pergunta aí, qual a potencialidade dessa organização e flexibilização proposta no currículo, eu acho que o ponto que a gente tem que fechar é pensar, né, que vai potencializar o quê? A articulação entre as áreas do conhecimento por meio dos itinerários formativos, né, que vai ser o quê? O aprofundamento nas áreas de interesse de quem? Do estudante. Então, assim, quando a gente pensa nesse desenvolvimento integral, o estudante podendo, né, aprofundar e ampliar o seu conhecimento na área de conhecimento do seu desejo, eu acho que isso faz com que esse currículo se torne cada vez mais rico, muito mais rico, né? Essa mudança de percepção do que a gente vai aprender e do que a escola vai trazer para nós, né? Como referência, como desenvolvimento da aprendizagem desses estudantes. Né? Então, garantindo essa formação geral básica que a gente já está garantindo para os nossos estudantes e essa possibilidade dele aprofundar dentro da área de conhecimento do seu desejo, né? Então eu acredito, Tati, que essa parte é a que mais vai ser potencializada aí com essa nova proposta do currículo de flexibilização, né? Sim. Essa possibilidade do estudante se desenvolver, ser protagonista de fato da sua aprendizagem, porque quando ele tem condições de optar através da sua autonomia, do seu protagonismo, qual é a área de conhecimento que ele quer aprofundar, né, para que ele consiga ampliar cada vez mais a sua aprendizagem, isso é formidável, né? Isso vai ter um ganho muito, muito bom para os nossos estudantes e para nós como escola também, porque a gente vai adequar a nossa proposta pedagógica para atender esses anseios também. E aí a gente tem uma escola mais ampla, né? Uma escola mais atrativa, uma escola que de fato está cumprindo seu papel social, que é formar estudantes protagonistas, né, da sua aprendizagem aí. Né, Tati? Sim, até mesmo vendo que esse estudante está diferente, né, depois dessa pandemia, né, até numa formação anterior que eu fiz junto com o Marcelo, a gente abordou essa temática, né, de que o estudante está diferente, né, então ele pensa
no futuro, ele pensa no que ele vai promover para a família dele, muitos deles fazem parte da questão financeira da família, então realmente essa flexibilização veio para ver esse novo estudante que estão vindo aí para nós agora, né? Você levantou um ponto importante, Tati, até a Helena no vídeo dela traz para nós, né? De que jovens nós estamos falando? Né? Nós tínhamos uma juventude antes da pandemia e a gente tem uma juventude pós-pandemia, né? Pós esse processo todo que nós vivemos. Quais são os anseios? Nós sabemos que muitos dos nossos jovens já tinham uma condição difícil, né, para dar continuidade aos seus estudos. Em uma das formações nós também trouxemos aí alguns dados, né, para referenciar. O IBGE fez o ano passado, pela primeira vez, uma pesquisa tentando trazer dados entre os jovens de 14 e 29 anos, por que a evasão acontece. Né? A gente também tem que pensar, ter um currículo mais atrativo, ter um currículo mais flexível, pode diminuir essa evasão, Tati? É a pergunta que a gente também se faz. Né? Então, muitos são os motivos que faz o nosso estudante hoje evadir da escola. Né? E o principal deles é a condição financeira. Então, quando a gente pensa num currículo mais flexível, um currículo organizado de uma forma para atender mais a realidade e os anseios desse estudante, isso é um ganho, né? Para o estudante, para a escola, para a sociedade como um todo, né? Sim, vamos então agora, né, Lu, destacar alguns outros itens também, né, do próprio currículo em ação, que ele comenta essa questão dessas modalidades do ensino médio, né? Então, nós temos lá, segue alguns princípios, nós destacamos 6. Então, o primeiro é a formação integral do estudante, que expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, igual a professora comentou aqui no chat, né? Deixa eu ver aqui, o professor Eduardo, né, que comentou. O projeto de vida, que a Lu já comentou bem no comecinho, né, que faz parte desse processo, como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. O terceiro princípio é a pesquisa como a prática pedagógica para inovação, criação e construção de novos conhecimentos. Então, é um pouco de metodologia aí, né? É na metodologia que surgem aí vários interesses do estudante, né? Quarto item, respeito aos direitos humanos como direito universal, olha aí, né? Quinto item, compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, das formas de produção e de trabalho e das culturas. E o sexto e o último item aí que nós destacamos é a sustentabilidade ambiental, muito abordada mesmo nos materiais do currículo. Na sequência, nós temos mais 3, né? Isso. A diversificação da oferta, né, de forma a possibilitar múltiplas trajetórias por parte dos estudantes e a articulação dos saberes com contexto histórico, econômico, social, científico, ambiental, cultural, local e do mundo do trabalho. No oitavo, né, a indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos dos protagonistas do processo educativo. Então, olha o protagonismo do estudante aí, né? E o nono item, indissociabilidade entre a teoria e a prática no processo de ensino e aprendizagem. Então, ele ter essa questão de dar sentido para esse estudante, né? É muito importante para o estudante ter, ele está aprendendo ali, mas ele vai ver um significado ali no dia a dia, no momento que ele fazer essa relação, né, de sala de aula com o cotidiano. É isso mesmo, Tati. Essa nova estrutura, né, o ponto que eu destacaria ali desses 9 itens aí, dessa nova estrutura do ensino médio, seria a indissociabilidade entre a educação e a prática, né? Os itinerários formativos e, de alguma forma, esse aprofundamento, né, essa ampliação e aprofundamento da área de conhecimento do estudante vai possibilitar ele, além de ver tudo isso numa teoria, também na prática. Então, quando ele escolhe, né, quando ele faz a opção desse itinerário que ele quer aprofundar, que ele quer ampliar, ele também vai ampliar a sua possibilidade da prática, né, dessa educação que não vai ficar só ali na teoria. Ele vai conseguir também visualizar tudo isso de uma forma mais prática, para que ele consiga, principalmente,
aplicar tudo isso, né, no seu cotidiano, para que ele consiga fazer aí, dimensionar tudo isso dentro da realidade que ele vive, porque a ideia é que ele consiga mudar essa realidade, que ele consiga interferir, que ele consiga se ver como sujeito histórico que interfere, né, na sua prática, que interfere ali na sua vivência, ao seu redor, né, não só aonde a escola se localiza, mas também dentro da sua prática familiar e na sua prática escolar. Sim, continuando aí também com essas mudanças curriculares aí, né? Outros itens que contemplam aí também são as abordagens pedagógicas mais práticas. Então, metodologias ativas aí bem utilizadas nesse processo das atividades, até mesmo nas abordagens iniciais aí, né? Ver o que esse estudante conhece, essa troca em sala de aula é bastante utilizado aí nesse novo currículo, né? Nessa flexibilização. Interativas, inclusivas e diversificadas. Inclusivas, né, pensando no geral do aluno, né, ele deve ter algum conhecimento sobre aquela temática, né, então isso é importante, o aluno se sentir no meio desse processo aí de aprendizagem. Deve-se enfatizar a importância de as escolas considerarem as culturas juvenis, então, olha que legal, né, eu lembro que até na época que eu estava em sala de aula, a gente não percebe, né? Então é nesses momentos que a gente vê que aquele aluno ele vira o protagonista, né? Então, na nossa diretoria, né, na Leste 4, tinha uns projetos voltados para a cultura mesmo, dança e tal, e tinha um aluno que ele realmente, em matemática, ele não retornava nada. Nada para mim. Aí teve esse projeto, nossa, parece que ele se abriu. Ele acendeu, Ele acendeu. Ele falou, não, professora, faz assim, vamos fazer de um jeito, contando 1, 2, 3, então ele viu a batida da música, comentou com os alunos, vamos fazer assim. No final foi muito legal, eles gostaram até mesmo da interação entre ele, né? Porque ele era muito fechado, ele era considerado um aluno muito retraído em sala de aula, né? Então, a gente vê que quando tem aquele item que ele vai florir, né? Vamos dizer assim, ele retornou bem ali, até, nossa, falou assim, não, Tatiane, aqui são 3 batidas. Eu falei, que raio de 3 batidas é essa? Ele foi comentando a questão de música, ele manjava muito de música, muito legal. Outra também item que vamos destacar é a diversidade e singularidade de cada estudante. Olha ele aí, né? Ele não me retornava em matemática, mas ele fazia associações de alguns itens aí, de contagem, tempo, passagem, essas coisas todas, né? Olha lá. E garantir que desenvolva a autonomia, a responsabilidade, o protagonismo e o projeto de vida. Eu acho que um dos principais é a questão da autonomia, né? Ainda mais assim, para quem é da área de matemática, quando você entra numa sala, você está fazendo exercício, o aluno fala assim, não, eu sei resolver isso, é tão gratificante, né? Então, esse é o momento dele. Então, essas abordagens todas a gente já fazia antes, né? Mas agora está ali, está no currículo para ser para embasar cada vez mais, né, a nossa Isso. prática pedagógica. E para que a gente consiga também revisitar, né, essa prática pedagógica, né, quando a Tati destacou ali a questão do protagonismo, e eu destacaria também a questão do projeto de vida. Quando a gente tem uma perspectiva, quando a gente pensa, né, quando a gente planeja, quando a gente busca, isso tudo traz um incentivo, né, ver esse aluno engajado, esse exemplo que a Tati trouxe do aluno que não correspondia, né, a forma tradicional, vamos colocar assim, né, Tati, Sim. do desenvolvimento do componente de matemática, né, e quando foi proposto uma metodologia, uma estratégia diferente, esse aluno correspondeu. É exatamente isso. Eu acredito que a Tati tenha revisitado as suas práticas pedagógicas, né, a partir desse projeto que foi desenvolvido, para a gente tentar atender aí o nosso estudante dentro da sua singularidade, da sua particularidade, que é o que a gente está abordando aqui hoje, a questão da equidade. Eu não vou atingir todos os estudantes com as mesmas estratégias, com as mesmas metodologias, mas eu tenho que diversificar o máximo que eu conseguir essas metodologias para que a gente consiga ter sucesso, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem, ele é uma via de 2 mãos, o professor e o estudante, né? Então, enquanto eu vou, ele volta, enquanto ele volta, eu vou, para que haja aí, né, esse desenvolvimento, para que eu consiga desenvolver as competências e habilidades necessárias para cada fase e etapa de ensino que a gente está tratando. E a gente sabe que a etapa de ensino do ensino médio, ela é complexa, né? Ela requer
tanto do estudante quanto do docente, estratégias, metodologias, uma atenção diferenciada. Por isso, então, a gente trazendo aí essa reflexão aqui junto conosco, dessa flexibilização e dessa nova organização do currículo. Então, para a gente, pensando nisso tudo que a gente falou assim, qual é o papel da escola? Como é que a escola se coloca diante disso tudo? Nós trouxemos aí 3 pontos importantes que está atrelado à condição dessa escola, né? Dentro do projeto pedagógico que essa escola está desenvolvendo, mas qual é, né, na sua íntegra aí, no seu desenvolvimento, né, no seu cerne íntimo de escola, o que a gente vai trazer? Então, nós temos ali 3 pontos importantes, acompanha com a gente, ó. A constituição e consolidação de uma forte base de conhecimentos e valores advindos tanto dos professores formais de ensino e aprendizagem, quanto da convivência e das experiências adquiridas no contexto social. Então, veja o quanto é importante essa relação também do professor como docente, que vai trazer, né, de uma forma, ali como a gente colocou, de processos formais, mas de processos que também não são formais, para garantir aí o desenvolvimento desse estudante. Então, a escola também tem a capacidade de não ser indiferente em relação a si próprio e ao outro, bem como aos problemas reais que estão no seu entorno. Aquilo que eu falei, o estudante autônomo, protagonista, ele vai conseguir desenvolver soluções para os seus problemas e para os problemas que o envolvem, que é o entorno, tanto, né, do seu seio escolar quanto do seu seio familiar, apresentando-se como parte da solução, de maneira criativa, generosa e colaborativa. Então, veja, todo esse desenvolvimento, a gente está falando de educação integral o tempo todo, né? Quando ele consegue fazer parte da solução, quando ele consegue criar, quando ele consegue trazer, né, de forma generosa, colaborativa, criativa, soluções, tanto para ele quanto para o seu entorno. Então, a escola também tem essa função de conseguir envolver o estudante, de certa forma, em tudo nisso. E o último ponto aí que a gente selecionou, dentro dessa perspectiva de escola, um conjunto amplo de competências cognitivas e socioemocionais. Lembrando que, as duas, né, competências, elas são indissociáveis, amparadas nas competências gerais da educação básica, que lhe permita seguir aprendendo continuamente nas várias dimensões da sua vida, realizando a visão, né, que projeta de si para o futuro. Ou seja, essa visão, né, projetada de si para o futuro, nada mais é do que o projeto de vida, né, Tati? Sim. Que é muito importante que ele seja fomentado, incentivado desde os anos iniciais. Eu acho que eu diria mais, desde a educação infantil, né? Sim. Claro que não nos mesmos contornos, nos mesmos moldes que a gente faz nos anos finais do ensino médio, mas a gente tem que criar dentro dos nossos estudantes, desde o início, lá da educação infantil, essa perspectiva de futuro. O que eu quero, né? O que eu vou buscar para mim, o que é bom para mim. E projetar tudo isso e ir atrás, né? E nada melhor do que ter um currículo que nos apoie nisso, um currículo que também nos ajude, nos incentive a ajudar e a desenvolver esse nosso estudante de uma forma integral. Que dá essa abertura, né? Mesmo para o professor ter essas outras metodologias, né? Com auxílio de metodologias, com auxílio de tecnologia também, né? Dá essa movimentação para o estudante também. E o mais importante, né, Tati? A gente tem o currículo, né, que está aí para nos ajudar, para nos pautar, para nos embasar, mas ele não tem que estar engessado, né? É um currículo flexível, aberto, que vai nos ajudar e vai pensar a realidade de cada estudante. Então, a gente também tem que pensar, né? Às vezes, da forma que eu interpreto e leio o currículo, não atende à minha necessidade, mas ele está aberto para essa flexibilização, para que eu consiga atender o meu público, como a gente já falou aqui. O estado de São Paulo ele é muito grande, então a gente tem uma diversidade cultural, social, econômica, geográfica significativa. Então não vai ser um único currículo que vai de fato atender a todo mundo, mas com essa flexibilização, com essa organização, né, e com os mesmos objetivos, que é o desenvolvimento integral do nosso estudante através da autonomia, do protagonismo, né, e consolidação desse projeto de vida, a gente consegue chegar lá. A gente vai trazer agora um vídeo
da professora Helena. Ela faz parte da equipe do ensino médio aqui da secretaria, né, da CUPED, e ela vai trazer um pouco, alguns pontos para a gente de tudo que a gente já pensou aqui, né? Ela vai sintetizar toda essa ideia que a gente trouxe e ela vai contar um pouquinho, porque ela faz parte, né, da escrita, do pensar esse currículo mais flexível do ensino médio. Então, ela vai trazer essa perspectiva de como foi que tudo isso aconteceu. Vamos acompanhar, então? Eu me chamo Helena Aquiles, trabalho na Secretaria Estadual de Educação e faço parte da equipe do ensino médio da Coordenadoria Pedagógica. O currículo paulista da etapa do ensino médio considera a educação integral como a base fundamental para a formação dos estudantes no Estado. Independente da rede de ensino que frequenta, da jornada que cumpre, ao estabelecer principalmente o desenvolvimento de todos os seus estudantes na dimensão intelectual, física, socioemocional e cultural. O currículo vai elencar as competências e as habilidades essenciais para a atuação desse jovem nessa sociedade com cenários tão complexos, multifacetados e incertos. Porque viver, aprender e se relacionar nesse mundo, nesse novo contexto, né, tem exigido cada vez mais uma maior autonomia e mobilização de várias competências dos jovens estudantes para acessar, selecionar, construir pontos de vista frente a esse volume imenso de informações e conhecimentos que estão disponíveis hoje. Assim, o jovem poderá ir buscar soluções criativas, fazer escolhas coerentes com seu projeto de vida e compreender também o impacto dessas escolhas. Para isso, as atividades desenvolvidas dentro e fora do espaço escolar devem convergir para que todos possam desenvolver as competências gerais que ancoram o currículo paulista. Mas assim, se você me pergunta quais são esses princípios, né, o que ancoram esse currículo, esse documento curricular que vai orientar o fazer pedagógico na escola, eu te respondo. A educação integral é a principal delas. Ela vai ser expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais do estudante. O projeto de vida, ele vem como uma estratégia de reflexão da trajetória escolar nas dimensões social, cidadã e profissional. Tem um outro princípio bem importante, que é a pesquisa como prática para inovação, criação e construção de novos conhecimentos. O respeito aos direitos humanos é outro princípio importante, a compreensão da diversidade, das diferenças, né, entre as realidades de todos os sujeitos, na forma que produzem, nos diferentes tipos de trabalho e de culturas. Também temos a sustentabilidade ambiental, a diversificação de oferta para oferecer múltiplas trajetórias para esse estudante e a indissociabilidade entre a educação e a prática social. Aqui a gente vê bem a questão do protagonismo, né, das ações protagonistas, onde o estudante desenvolve ações protagonistas. Eu acho que esse princípio ele está muito próximo desse fazer ser-se protagonista, né? E também temos a indissociabilidade entre a teoria e a prática no processo de ensino e aprendizagem. Aqui a gente vai ver isso na prática quando formos estudar os itinerários formativos, que ele traz bem essa relação muito próxima entre a teoria e a prática. O ensino, então, no contexto da educação básica, ele vai indicar abordagens pedagógicas mais práticas, interativas, inclusivas e diversificadas. Para isso é importante a gente enfatizar que as escolas considerem as culturas juvenis, a diversidade e a singularidade de cada estudante, para garantir
que se desenvolva a autonomia, a responsabilidade, né, ações protagonistas e principalmente o desenvolvimento do projeto de vida dos nossos estudantes. É importante que a gente entenda, compreenda a relação das juventudes com o ensino médio, com essa etapa da educação, porque ela deve aproximar o universo do adolescente às juventudes contemporâneas. Tem que fazer sentido para o jovem a escola. Para tanto, é muito importante entender a relação do estudante consigo mesmo, com a escola, com o mundo, com caminhos possíveis para que se possa repensar a organização dos espaços e das práticas escolares, a fim de que essas práticas dialoguem mais com o jeito de ser e de aprender dessa população. A formação para a vida, então, ela vai enfrentar esses desafios presentes no século XXI e vai requerer, né, um deliberado esforço dos profissionais da educação para cultivar desde sempre nos estudantes a compreensão da importância de cumprir com suas responsabilidades pessoais e sociais em diversos contextos, né? Na escola, na sua cidade, na sociedade, em maior ou menor escala, seja em curto, médio ou longo prazo. A formação para a vida, então, ela refere-se à aquisição, ao fortalecimento e à consolidação de valores e de ideias, e também a capacidade de fazer escolhas de estilos de vida mais saudáveis, sustentáveis e éticos. O projeto de vida, o protagonismo e a autoria do estudante, né, estimulados desde o ensino fundamental, eles vão se traduzir no ensino médio como um suporte para a construção e a viabilização do projeto de vida do estudante. Ele vai ser, então, o eixo central em torno da qual a escola vai organizar todas as suas práticas. São esses os principais pontos do currículo trazidos nessa etapa do ensino médio. A Helena trouxe, né, para nós aí pontos principais que só cabe à etapa do ensino médio, né? Por mais que a gente tenha trabalhado todas as premissas, os pressupostos do currículo de um modo geral, desde os anos da educação infantil até, né, os anos finais, a gente sabe que a etapa do ensino médio, ela requer um olhar diferenciado. Por isso, né, a gente pensar aí, por isso essa perspectiva de pensar o novo ensino médio, essa perspectiva do desenvolvimento, né, como eu vou desenvolver esse jovem, né, eu sei que eu tenho que desenvolver competências e habilidades, mas será que esse desenvolvimento de competências e habilidades acontece da mesma forma nessa etapa? Né? Lembra que nós trouxemos aqui a questão da evasão. A gente sabe que é uma etapa de ensino que a evasão ela é muito grande. Como eu havia comentado, né, na formação que a gente teve aqui na sexta-feira, que a gente falou dessa pesquisa do IBGE, principalmente pós-pandemia, as pessoas, né, o público de 14 a 29 anos, a gente tem a maioria, 20% dessa galera que foi pesquisada, né, e que trouxe para nós algumas evidências, alguns dados, eles elencaram alguns motivos de não conseguirem terminar a etapa do ensino médio, de não conseguir dar continuidade no seu projeto de vida, que é terminar, pelo menos, né, no mínimo, a educação base com a etapa do ensino médio. E dentro dos motivos que foram elencados, nós temos aí a condição socioeconômica afetando e prejudicando os nossos estudantes. E também pensar, não foi um ponto que apareceu, mas que a gente pode trazer também para a nossa reflexão, né? O quanto a nossa escola, o quanto a escola é atrativa, o quanto a escola ajuda no engajamento desses estudantes. Né, Tati? Quando a gente fala dessa forma, né, nesse desenvolvimento integral, a gente volta de novo à questão da equidade, né, que é o atender essas necessidades individuais. A gente até voltou aqui no slide da imagem para a gente pensar essa imagem de um ponto mais efetivo. Agora que a gente viu tudo, né? Isso. Viu todas as informações com a Pro.
É importante mesmo. Eu ia comentar, Lu, nessa questão da escola ver como que é esse estudante, né? O quão importante é ele conhecer esse estudante, a vida dele ali, né? O que leva ele aí para a escola, né? Como que é ao redor dessa escola? É atrativo para ele, né? Então, até mesmo quando a gente pensava em fazer atividades extras, né, na escola, a gente tem que sempre ver com os alunos o que chama a atenção dele, né? Então, por exemplo, vou novamente falar da escola onde eu estou, né? Na Leste 4. Lá nós tínhamos alunos que gostavam de dança, então a gente fazia atividades voltadas à dança. Tinha alunos que adoravam tocar violão, tínhamos alunos que interagiam na questão do samba. Tinha um grande grupo que tocava numa escola de samba, eles tinham, né, a base deles, então eles gostavam de fazer essa questão mais cultural. Então a gente trouxe isso para a escola, isso ajuda, né? Então a gente já fazia isso antes e chega a mostrar esses alunos que de uma outra forma, né? A gente tem uma outra visão desses alunos também, né? Veja, a Tati trouxe o exemplo da escola dela da Leste 4. A minha é da Leste 5. Sim. E essa perspectiva do samba não acontecia na minha escola. Eles eram mais adeptos do funk. Então, vocês percebem, né? Nós não estávamos nem tão longe. Leste 5, Leste 4 estão praticamente ali. Todos somos da Zona Leste. Da Zona Leste. Né? E com regionalidades, com questões culturais e sociais diferentes, que pede o quê, Tati? Uma organização curricular que atenda essa necessidade. Por isso que a gente está batendo tanto nessa questão da equidade. Eu tenho que atender a necessidade do meu estudante. Né? Aquela perspectiva de que eu passei o que precisava ser passado, eu trouxe o que precisava como currículo para o meu estudante, mas realmente eu atendi a necessidade desse estudante? Então, a fotinho lá da equidade traz exatamente isso. Eu tenho que adaptar o meu conteúdo, o conhecimento, para que eu consiga atingir a todos os estudantes. Eu tenho lá, né, pegando o exemplo da imagem, um aluno com necessidades especiais. Eu estou dando igualdade para ele? Sim, estão todos com as rodas. Só que a minha aluna cadeirante ali, ela vai ter as mesmas condições que os outros estudantes de chegar no ponto que é o desenvolvimento das competências, das habilidades, né, o desenvolvimento cognitivo, socioemocional. Só trabalhando a questão da igualdade, eu estou dando para ela o acesso, eu estou dando aí a qualidade do ensino, mas eu tenho que olhar a particularidade. Quando eu adaptei, vamos pensar na questão curricular, quando eu adaptei a bicicletinha, né, para ela poder utilizar, ela também criou condições de igualdade. Aí sim, ela criou condições de igualdade, de caminhar como todo, com os outros estudantes também. Como cada um ali também se adaptou, né, na bicicleta, né, cada um no seu tempo, né, vamos dizer assim, né, Lu, de aprendizagem, que isso é importante também, né? Pois é, Tati, veja, a bicicleta é igual para todo mundo, mas eu não estou olhando a necessidade. Olha aquele garoto que ele é um garoto alto dentro de uma bicicletinha que com o tempo ele vai cansar no trajeto dele, né? Porque ele não está adequado a bicicleta para ele. E aí, quando eu trago para a questão de atender as necessidades, eu coloco cada um dentro do formato para que todo mundo atinja os mesmos objetivos, para que todo mundo chegue no propósito, que é a educação integral, o desenvolvimento integral. Por isso que a gente pensa na questão da flexibilização e organização. Então, dentro disso tudo que a gente está falando, a gente gostaria que vocês participassem aí de mais uma interação com a gente, de tudo que foi dito aqui, respondendo, né, comentando aqui com a gente nesse bate-papo que a gente está fazendo hoje. Comentar aqui conosco, né, como você, professor, já vem desenvolvendo essa organização do ensino médio, né, pensando no desenvolvimento integral, no projeto de vida, na equidade, nessa organização e flexibilização que o currículo está colocado para nós. Então, nós vamos dar aí 5 minutinhos para vocês comentarem, né, participar mesmo. A gente gostaria muito de ler a contribuição de vocês. Desde o começo, né, Lu? Desde quando você inicia a aula, né? Como que eu vou abordar esse aluno, quais instrumentos que eu vou utilizar. Então, qual que é essa organização, né, professor? Contribuam aí conosco no chat.
quero agradecer a participação de todos. Obrigada aqui pelas contribuições, né? Eu vou trazer aqui a fala do professor Abraão, ele falou assim, desenvolvendo projetos de interesse dos alunos. A professora Silvia, o desenvolvimento de projeto interdisciplinar. A professora Lígia, identificar quais áreas de interesse de aperfeiçoamento dos estudantes. E a professora Luciana, projeto interdisciplinar. Obrigado, professores, mais uma vez, né, pela colaboração. Veja, Tati, eles estão trazendo os princípios dessa mudança, né, do ensino. A lei que embasa a flexibilização do currículo, ela vai dizer, né, que a gente tem que superar essa fragmentação curricular, ou seja, trabalhar pelas áreas do conhecimento, tentando aí, como vocês colocaram muito bem, né, trabalhar a questão da interdisciplinaridade, através do desenvolvimento de projetos, como a gente trouxe aqui alguns exemplos da nossa prática também, quando estávamos na sala de aula, né, que os projetos, eles incentivam, ajudam, né, o estudante a se engajar no seu processo de ensino-aprendizagem. E, claro, não é fácil desenvolver, né, projetos dentro da escola, mas a gente consegue. Quando a gente vê o nosso estudante engajado, né, quando a gente vê o estudante desenvolvendo, evoluindo, né, o aprender e o ensinar se torna mais fácil, né, Tati? Sim, até destacar aqui o que a Andrea comentou, né? Sempre respeitando as dificuldades dos estudantes, né? Então, não só, como é que fala, física, mas cognitiva, toda, né? Toda essa relação é importante mesmo nesse processo dentro de sala de aula, né? É aquela questão da equidade, né? Eu respeitar o tempo do estudante, né? Claro, eu não posso deixar também que esse tempo não amadureça nunca e não chegue, mas através desse desenvolvimento, do incentivo, né, dessas metodologias, estratégias que vão sendo desenvolvidas e propostas, né, dentro do aprender e do ensinar, a gente vai conseguindo levar esse estudante aí a atender às suas necessidades. Quando a professora coloca aqui para nós, né, a professora Lígia, identificar quais são as áreas de interesse do estudante, é exatamente isso, essa flexibilização que está sendo proposta para o ensino médio é buscar esse engajamento do estudante a partir da sua área de interesse, né? Ele tem o básico, o mínimo que ele tem que fazer, que é a formação geral básica, sim, mas quando eu posso escolher, quando eu posso, né, optar o que eu vou aprofundar, o que realmente eu quero estudar, esse engajamento, né, esse interesse, esse protagonismo do estudante vai ser mais fácil, né, para ele, inclusive, desenvolver o que precisa ser desenvolvido, né, Tati? Sim, sim. Muito importante ter essa visão, né, no geral mesmo na escola. Obrigado, professores, né, pela participação de vocês. Nós temos ainda aí mais 2 formações voltadas para o ensino médio. Continue acompanhando a gente nesse horário de segunda e de sexta-feira, né, que nós vamos trazendo aí as ações formativas de implementação do currículo em ação. E como vocês já sabem, né, para validar a participação de vocês aqui, vocês vão entrar agora, né, no AVA para responder aí questões referentes à formação que nós trouxemos hoje, tudo que a gente falou aqui hoje, projeto de vida, desenvolvimento da educação integral, com equidade, pensando na flexibilização e organização do currículo. Então, são alguns pontos que nós trouxemos na formação e que nós levamos lá para o ambiente AVA com questões, né? Para que vocês possam aí validar a participação, né, que vocês assistiram aqui a transmissão com a gente. E aí falem para os colegas de vocês também que não conseguiram assistir com a gente aqui em tempo real, que ele pode acessar depois o repositório do Centro de Mídias, a formação vai estar lá, que tem acesso também pelo YouTube, né, a formação também fica disponível no canal do YouTube. E respondendo essas questões, como vocês sabem, vocês podem garantir aí um atestado ou uma certificação. Pensando, né, que é uma formação voltada para o ensino médio, vocês assistindo a todas as formações e validando essas formações que vocês estão assistindo, mesmo que vocês já perderam as que nós já passamos nas semanas anteriores, busca lá na playlist do YouTube, busca lá na playlist do
do centro, do repositório, né, do centro de mídias, que aí vocês podem assistir e responder as questões, garantindo aí mais uma certificação, né, que a gente sabe que aqui nós da SEDUC, né, do Estado, a gente consegue aí uma evolução funcional. E os professores da prefeitura vão ampliando cada vez mais, né, porque algumas prefeituras vão aderir aí ao currículo, né, do Estado de São Paulo, o currículo em ação. Então, também é muito bom ter essa formação para conhecer um pouco mais a fundo o currículo que vai ser desenvolvido também aí na sua região. Então, fica aí, né, a cada formação que a gente traz aqui, né, após 24 horas já está disponível no AVA as questões para vocês fazerem a validação. Então, como nós estamos nos encaminhando para o final da formação de hoje, fica no repositório todo esse material que a gente utilizou aqui, os PPTs, né, os vídeos, inclusive, se vocês quiserem assistir novamente com mais calma, né, prestando mais atenção em alguns pontos, mesmo porque a gente espera que vocês tenham o hábito de anotar as informações para depois revisitar essas informações. Nós temos aqui as referências que nós utilizamos na formação de hoje, tá? E claro que a referência maior que a gente utilizou aqui para trazer a formação de hoje é o currículo em ação, né, Tati? Sim, no site mesmo tem os 2 currículos, né, tanto do ensino fundamental, dos anos finais e do ensino médio. Sempre bom estar de olho ali, né? Exatamente. Então, a gente quer agradecer a participação de vocês, a mais essa formação. Continue acompanhando a gente de segunda, de sexta e de terça-feira também, que a gente tem a educação infantil e os anos iniciais, né, para que todos nós conseguimos ficar na mesma página aí de entendimento da implementação do currículo em ação. Então, uma boa tarde, uma boa semana para todo mundo e até a próxima. Obrigada a todos.